Tudo começa nas terras baixas e úmidas dos rios Ruhr e Wurm, na Alemanha, onde o solo encharcado ajuda a criar a matéria-prima de um ofício que hoje quase não se vê mais. O choupo canadense cresce rápido e tem uma madeira macia, perfeita para o que o mestre Jacob Hermans precisa fazer. Do inverno na floresta até o acabamento na bancada, esse processo prova como a habilidade humana e a mecânica bruta andavam juntas. Jacob Hermans foi um dos últimos mestres a transformar troncos brutos em proteção vital para a indústria pesada. Parece simples, mas cada golpe de machado e cada giro da máquina de 35 escondem uma precisão que a gente perdeu. Jacob parou de produzir comercialmente lá em 76. Mas agora, ele volta para a bancada para mostrar como o conhecimento de gerações transforma um tronco bruto em algo que protege os pés de milhares de trabalhadores. Ele nasceu em 1902 e passou a vida inteira cercado por esse cheiro de madeira fresca e pelo som das ferramentas. O pai dele era mestre, o avô também, e ele mesmo já soma 60 anos de serviço, sendo mestre oficial desde 34. Houve um tempo, antes da última Grande Guerra, em que a oficina dele era o coração da vila. Ele chegava a ter 4 ajudantes e gastava mais de 100 metros cúbicos de madeira por ano para dar conta de tantas encomendas. Esse ofício no Baixo Reno é antigo, vem lá do século XVI e durante muito tempo foi a base da economia de vilas inteiras. Nos anos que antecederam a guerra, quando as oficinas começaram a usar algumas máquinas para ajudar, a região viveu uma verdadeira era de ouro. Quase toda a aldeia tinha várias oficinas de tamancos funcionando a pleno vapor. No centro do cômodo está o coração mecânico do lugar, a máquina de copiar produzida pela empresa Anton & Söhne, de Flensburg. Essa máquina foi comprada em 1935 e foi a única concessão que Jacob Hermans fez à mecanização em toda a sua vida. Antes dela, o trabalho era um esforço físico constante, uma luta contra o tempo que limitava o quanto um homem conseguia produzir sozinho. Mas a máquina não sabe o que fazer sozinha. Ela precisa de um guia. É por isso que Jacob vai até a prateleira e escolhe um modelo de madeira, que ele também chama de forma ou molde, no tamanho exato do sapato que ele quer fabricar. Ele prende esse modelo na parte de trás da máquina, logo abaixo da peça bruta. A máquina é um sistema engenhoso, enquanto a parte de corte, chamada de máquina de tornear, funciona de forma totalmente automática. A parte que cuida da perfuração interna opera como um sistema semiautomático.
Com o motor ligado, a engrenagem pesada entra em movimento. O modelo e a madeira bruta ficam presos na mesma estrutura de metal, girando juntos, no mesmo tempo e na mesma velocidade. Enquanto eles giram, uma fresa equipada com lâminas de corte afiadas entra em contato com a madeira e começa a tirar camadas finas, seguindo fielmente cada curva e cada detalhe do modelo original. É um movimento de espelho. O que o guia sente embaixo, o corte repete em cima. Mas não se engane achando que o mestre fica parado apenas olhando. O operador precisa controlar a pressão com muita sensibilidade. Se Jacob apertar o guia com muita força, o modelo de madeira vai se desgastar muito rápido por causa do atrito, e as próximas peças vão começar a sair com defeito. Para proteger esse modelo, que é a base de tudo, o mestre costuma bater pregos pequenos nos pontos mais sensíveis onde a máquina encosta com mais pressão, como na curva do calcanhar, garantindo que a forma dure por anos e anos de produção. Ele leva a peça até um suporte de corte conhecido como bloco de corte e usa uma faca grande e fixa para tirar as pontas de madeira que sobraram nos locais onde a máquina estava segurando o bloco. É um movimento rápido e certeiro que limpa a frente e a traseira do tamanco de uma vez só. Com o exterior resolvido, o próximo desafio é o interior, que ainda é um bloco sólido de madeira. Para resolver isso, Jacob leva a peça para a máquina de furar. O modelo e o esboço bruto são colocados lado a lado no equipamento e o mestre começa um movimento de vai-vem manual. Uma broca especial, em formato de colher, vai entrando aos poucos na madeira, cavando o espaço exato onde o pé vai encaixar. Um pino-guia, ou apalpador, corre por dentro do modelo de referência, ditando para a broca exatamente até onde ela pode ir e qual a largura necessária. Isso garante que o buraco não fique fundo demais, o que poderia estragar a sola, nem raso demais. Quando o furo interno chega na profundidade e na largura certas, ele retira o par de tamancos do equipamento. Eles já parecem sapatos prontos, mas ainda estão ásperos ao toque, cheios de marcas de máquinas e pesados demais por causa do excesso de madeira nas paredes internas. Agora, o processo volta totalmente para o toque humano, para a bancada onde as ferramentas manuais tradicionais esperam para dar o acabamento que nenhuma máquina de 1935 seria capaz de replicar com a mesma perfeição. É na mão que o mestre vai transformar essa peça bruta em um calçado que alguém vai conseguir usar o dia inteiro sem sentir dor. E esse é o segredo que as máquinas não conseguem copiar. Para isso, ele precisa de uma coleção de ferramentas manuais que a gente raramente vê hoje em dia, cada uma com uma curva e um fio pensado para uma parte específica do pé. A primeira ferramenta que ele pega é o facão de calcanhar, uma lâmina que corta dos dois lados e serve para modelar e alisar a parte de trás e as laterais do sapato. Mas o desafio maior está na parte de dentro, num lugar que os artesãos chamam de céu do tamanco, ou rímel.
Para limpar esse espaço e garantir que não sobre nenhuma farpa que possa machucar o pé, o mestre usa um formão curvo, o Hollmesser. De tempos em tempos, Jacob para tudo. Ele sabe que uma lâmina cega é mais perigosa que uma afiada. Então, ele cuida do metal. Ele pega uma pedra de amolar úmida e, com movimentos circulares, devolve o corte para suas ferramentas de trabalho. Com o corte renovado, ele volta para o serviço e marca o tamanho do sapato dentro da peça. É um registro simples, feito à mão, mas que mostra a organização da produção. Depois disso, ele volta para o bloco de corte, mas agora ele troca a lâmina principal. Ele tira aquele facão pesado de blocos e coloca um mais fino, com uma área de corte menor, para trabalhar os detalhes mais delicados. Ele corta as bordas de cima, que ainda estão vivas e afiadas depois de saírem da máquina, e arredonda as capas da frente e de trás para dar o acabamento final no desenho do calçado. Nesse meio tempo, é comum aparecer algum vizinho ou cliente fiel na porta da oficina para comprar um par direto da fonte. Jacob gosta desse contato e interrompe o serviço para conversar. Ele explica que nem todo tamanco é igual e que existem diferenças importantes entre os modelos produzidos na região. Existe, por exemplo, o tipo holandês e o tipo renano. A grande diferença entre eles está justamente no tamanho do céu do sapato, o tal do rímel. No modelo holandês, a parte de cima cobre o peito do pé inteiro, o que dá uma firmeza muito grande e faz com que o sapato não saia do pé de jeito nenhum, independente do terreno. Já o modelo da região, o renano, cobre só uma parte do pé e, por isso, precisa de uma tira de couro para ficar bem preso no tornozelo. Ja, Jacob, je skal ikke overveie, han må lete doene. Han var i november, men kom ikke blant alle fire, ne? Du bør ikke da følge løk, ne? Mutasjoner, ne? Alles gjort. Alles gjort. Tschüss! Jacob domina os dois estilos, mas só passou a fazer o modelo holandês no fim da carreira para dar mais proteção. Enquanto ele trabalha, as lascas de madeira vão tomando conta do chão. Ali, nada vai para o lixo. Toda essa sobra que sai de dentro dos tamancos é recolhida com cuidado e vai direto para o forno da oficina. É esse resto de madeira que garante o calor para o mestre aguentar o frio rigoroso dos invernos lá na Alemanha. É um ciclo fechado, onde a madeira dá o produto, o sustento e o calor para o artesão. O mestre se move agora para um banquinho de 3 pernas que ele chama de ezel, ou burro, que tem um pino de madeira embutido no assento. Ele senta ali e usa o próprio corpo para prender o sapato contra esse pino, tendo as mãos livres para usar uma faca de cabo longo e lâmina curva.
Ele alisa as bordas onde a madeira encontra o couro, num acabamento que precisa ser perfeito para o pé não sentir nenhuma quina ao caminhar. A gente percebe que a produção do Jacob Hermans não era pequena, era um negócio de escala. Nos anos 30 e 40, ele era um fornecedor importante para grandes indústrias, como as fábricas de produtos químicos, as vidrarias e as siderúrgicas da região do Ruhr. Essas empresas compravam tamancos em grandes quantidades para distribuir para os operários, porque a madeira isolava o pé do calor das fornalhas e dos produtos corrosivos. O mestre também atendia os agricultores da vizinhança, fazendo entregas mensais nas fazendas próximas para garantir que ninguém ficasse descalço na lama. Ver o Jacob sentado naquele banquinho, repetindo os mesmos gestos que aprendeu com o pai e com o avô, faz a gente entender que o tamanco era mais do que um calçado. Era a base da segurança de toda uma região industrial e agrícola. Cada furo feito com a pua manual, cada marcação de arame para juntar os pares, tudo seguia um padrão de qualidade que ele defendeu até o último dia de oficina aberta. O mestre agora se prepara para a etapa de lixamento manual, usando uma faca que se segura com as duas mãos, o Schraubmesser. Em outras oficinas mais modernas, as máquinas de lixar já faziam esse serviço, mas Jacob prefere o controle total do corte manual, sentindo a textura da madeira mudar debaixo da lâmina de aço. Jacob é o guardião de um silêncio técnico que as fábricas de hoje não conhecem. Um saber que reside na ponta dos dedos e no som do metal contra a fibra. Ele olha para a peça terminada e já enxerga o próximo passo, o momento em que esse calçado vai ganhar cor e alma para sair da oficina e ganhar o mundo. Esses modelos de luxo passavam por um processo de embelezamento, onde a filha do mestre entrava em cena para ajudar nas decorações. Muitos desses sapatos eram enfeitados com padrões de flores entalhados diretamente na madeira. Para fazer esses desenhos finos e delicados, o mestre usava uma ferramenta específica chamada faca de flores. O toque final e a marca registrada de Jacob Hermans era o desenho de uma espiga de milho ou trigo, um símbolo que representava a ligação dele com a agricultura, atividade que ele e tantos outros artesãos exerciam para complementar a renda da família. Eles agora são procurados principalmente como lembranças de viagem ou para usos bem específicos, como cuidar do jardim ou participar de festas folclóricas que tentam manter viva a cultura da região. Há quem use as peças até como vasos de plantas, transformando uma ferramenta de proteção em decoração. Com a aposentadoria de Jacob, o Baixo Reno perdeu um dos seus últimos grandes mestres.